Boa noite, meus amigos. Hoje é uma noite especial. Hoje é Halloween. Nós estamos comemorando o Halloween hoje. E eu ia vir, né, ia vir de vampiro aqui, mas eu achei não, porque senão ia assustar todos vocês aí desse lado. Vocês iam morrer de medo, de susto, né? Então eu decidi não vir de vampiro. Mas eu coloquei uma roupa preta, né? Porque hoje é Halloween, né? E a gravata vermelha para dizer que eu vou sugar o sangue de todos vocês aí, vou chupar vocês aí desse lado, o sangue de vocês. Brincadeira. Bom, então, é brincadeirinha, pessoal. Então, vamos iniciando a palestra com a Beth, agradecendo a Beth que está presente, né? Que vai passar sobre a palestra Mitos e Verdades sobre o Halloween. Halloween, mitos e verdades. Hoje ela veio falar, porque hoje é dia 31, dia do Halloween, né? Festa comemorativa, né? Então, eu peço para a Beth, amiga querida, se ela puder iniciar com uma prece e vibração no final e a prece também. Muito obrigado e, né, a gente precisa divertir, né, brincar um pouquinho, porque a vida é séria, né? Então, é isso aí, meus amigos. Um beijão no coração de todos vocês. Obrigado por estarem inscritos no nosso canal do SEAC. E vamos divulgando e divulgando mais o nosso canal para cada vez crescer. E eu peço, é com você, amiga querida, e muito obrigado. Então, muito boa noite, amigos queridos. É uma alegria imensa estar aqui. Esse tema, o Rodrigo me passou, eu achei assim muito interessante. Enquanto preparava, aprendi bastante, desmistificou muita coisa na minha cabeça. E então, agradecendo a Deus, nosso Criador, ao nosso governador do nosso planeta, nosso amigo, Mestre Jesus, aos mentores do SEAC, ao Antônio, aos nossos mentores, que nos ajudem a passar esses ensinamentos adiante, a esclarecer esse assunto e agradecendo pela oportunidade do aprendizado. Que assim seja. Então, Halloween, mitos e verdades, mitos. Né? O que significa essa palavra? Vem do grego mitos, que significa a sabedoria que é transmitida oralmente, né? De uma pessoa para outra através da fala. E o mito, na antiguidade, ou mesmo atualmente, né? Desde a antiguidade, tinha um grande número de significados que partiam de uma ideia básica. Então, o mito é uma narrativa fantástica que usa uma linguagem simbólica, poética, cujos personagens são deuses, heróis. E o mito foi uma forma encontrada pelos povos antigos para explicar a própria realidade, os fenômenos da natureza, a origem do homem, a origem do universo. Então, por exemplo, o mito da fundação de Roma. Então, a história conta, né, lógico, faz parte da mitologia romana, que dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, eram filhos do deus Marte, no deus da guerra. E eles foram abandonados. E foram achados por uma loba que os amamentou. Inclusive, loba é o símbolo do planeta Marte. E depois eles foram encontrados por um pastor de ovelhas que os criou até a idade adulta. E já adultos, eles fundaram Roma, a cidade que ficaria no mesmo local onde eles foram encontrados junto com a loba. Esse mito explica
a característica guerreira do povo romano, porque, né, ah, lá no começo, no séculos antes de Cristo e depois de Cristo, o Império Romano dominou uma grande parte do mundo, né, o norte da África, a Europa, a Ásia, uma boa parte da Ásia. Então, o mito mostra, né, essa característica guerreira do povo romano. E porque os fundadores, Rômulo e Remo, né, segundo essa história, seriam filhos do deus da guerra, que é o planeta Marte, o deus Marte. No Brasil também tem muitos mitos, por exemplo, do povo indígena, o Curupira, Iara, e outros, né? Tem o mito do lobisomem, da mula sem cabeça, do Saci-Pererê, do Boitatá, da Cuca, da Vitória Régia, do Caipora, do bicho-papão, né? Quem não conhece o mito do bicho-papão, Papai Noel também, né? É um mito. E o mito contribui para a formação da identidade de um povo, de uma cultura. Cria um elo entre o homem e suas origens, por exemplo, né? No caso do mito de Rômulo e Remo, que criou essa identidade do povo romano, de característica guerreira, e foi o elo entre os romanos e suas origens. E por utilizar uma linguagem simbólica e poética, o mito fala diretamente aos nossos sentimentos. Isso já é estudado pela psicologia, pela sociologia, pela mitologia, e o mito acaba também nos ensinando sobre o nosso comportamento humano. Né, então, é por isso que muitos mitos, muitos rituais, muitas festividades sobrevivem desde a antiguidade até hoje. Por exemplo, o Halloween, que é um mito muito antigo. Então, os mitos, né, eles são muito antigos, nasceram muito antes da escrita, há milhares de anos, eram transmitidos oralmente de uma geração para outra, então era a tradição oral, porque ainda não se sabia escrever naquela época. E o mito engloba o imaginário coletivo de um povo. O Carl Gustav Jung fala muito sobre isso, né, sobre inconsciente coletivo, ele estudou muito sobre mitologia. Então, mitologia é isso, é esse conjunto de crenças de um determinado povo. Então, por exemplo, tem a mitologia egípcia, né, o deus Osíris, Ísis, Horus, tem a mitologia grega, tem a mitologia persa, tem a mitologia romana com os deuses do Olimpo. E então a mitologia hoje ela se transformou numa ciência, porque através dela se estuda, né, os mitos dos diferentes povos para entender como aquele povo enxergava o mundo e quais eram as suas crenças religiosas. Por exemplo, a gente estudando os mitos do Egito Antigo, a gente pode, dali, perceber como é que os egípcios da antiguidade enxergavam o mundo e quais eram as suas crenças religiosas. E o número de mitos é gigantesco, né? Reflete bem isso, a diversidade cultural que existe entre os povos. Mas aqui nós estamos falando assim, né, Halloween, mitos e verdades. Olha, a gente colocou aqui mito de um lado, verdade do outro. Aqui já é um outro significado. Mito, no senso comum, significa algo que não é verdadeiro. Então, por exemplo, as pessoas dizem assim que para que os escravos não tomassem leite, os senhores de escravos diziam que se eles batessem, né, misturassem manga com leite, isso seria venenoso e eles morreriam. Isso se transformou num mito, numa crendice, numa lenda. Ou então tem uma frase assim bastante conhecida: tem muita terra para pouco índio. Por quê? Porque
Existe por trás disso os donos de agronegócios que querem ocupar as terras dos indígenas e expulsá-los de suas propriedades, mas a Constituição brasileira, né, que foi promulgada em 1988, garante esse direito aos índios, deles permanecerem em suas terras, mas, né, infelizmente, a Constituição brasileira nem sempre é respeitada. Então, hoje nós vamos falar de mitos nesse sentido, né? O que realmente é só uma fantasia e o que é verdade? Mitos e verdades do Halloween. Como o Rodrigo falou, hoje, 31 de outubro, é festa de Halloween, e Halloween, na verdade, é uma junção de várias palavras em inglês. All, que é, né, todos, Hallows, que é santos, Eve, All Hallows Eve. É uma frase, mas juntando tudo da Halloween, que significa véspera do dia de Todos os Santos, que é amanhã, né? 1 de novembro é o dia de Todos os Santos. E essa festa Halloween é muito popular nos Estados Unidos, inclusive lá é feriado, né, nacional. Foi levada pelos irlandeses. E assim como toda a cultura antiga, o Halloween é repleto de símbolos, de mistérios e de muitos significados. Então, como que é essa festa? Lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil e em alguns outros países, as crianças se fantasiam, vão de porta em porta nas casas e dizem gostosuras ou travessuras. Em inglês, eles dizem treat ou threats, né? Gostosuras ou ameaças. Treat ou threats. E aí as crianças, né, colocam, os adultos também, fantasias assustadoras, né? Bruxas, caveiras, vampiros, fantasmas, monstros, gatos pretos, né? Personagens de filmes de terror, então, lobisomem, o Conde Drácula, Frankenstein, zumbis, múmias, né? Então, tudo isso é usado como fantasia. E aí eles vão na casa das pessoas pedir doce. E se a pessoa não dá doce, a criança, então, faria uma travessura naquela casa, né? Então, esse é o significado de gostosuras ou travessuras. E os símbolos do Halloween. Então, a cor laranja, né? Laranja e preto se usa muito nas festas de Halloween. A cor laranja significa vitalidade, energia, força. E a cor preta ou a cor roxa é a cor dos magos, das bruxas, das feiticeiras, né? Também tem o caldeirão. Caldeirão significa o útero, que é a essência da fertilidade. Então, dentro do caldeirão, as coisas se transformam. Por exemplo, o grão se transforma em alimentos, a raiz se transforma em remédios, os desejos e os sonhos se transformam em realidade. Os morcegos, né? Então, morcego significa ver além das aparências, ou seja, ver o íntimo da pessoa, né, da própria pessoa ou do outro. E as máscaras, as fantasias, simbolicamente é para afastar os maus espíritos, porque quando a pessoa coloca uma máscara, uma fantasia, né, além de assustar os maus espíritos, né, é uma lenda, né, elas mudam a sua personalidade, né, coloca uma máscara e aí não consegue ser identificada pelos maus espíritos. Tudo isso faz parte do mito, da lenda. A vassoura significa o poder da bruxa, que limpa as energias negativas. O gato preto é a própria bruxa, né? A bruxa se transforma num gato preto, ou então, às vezes, é a alma das pessoas que já morreram, e então daria azar, né? Ver um gato preto. E as abóboras, com as velas dentro, né? Então, as abóboras esculpidas, né? Com olhinho, boca, e por dentro põe a vela. Então, seria para iluminar o caminho dos espíritos.
além de teias, aranhas, né? Bom, isso é o símbolo do Halloween hoje. Mas e a origem, né? Como começou a festa do Halloween? Começou há mais ou menos 2.500 anos atrás, uns 500 anos antes de Cristo. E fazia parte dos antigos festivais do povo celta, lá nas Ilhas Britânicas. Era chamado Samhain. Samhain. E, por exemplo, as Ilhas Britânicas, né, ficam na região norte da Europa. E lá é bastante frio, então só tem, né, verão e inverno. E o Samhain, essa festa de Samhain, que hoje é o Halloween, seria a metade do ano, né, que divide os dias claros de verão e os dias escuros de inverno. Então, Samhain seria a passagem do ano. Marcava o fim do verão e a chegada do inverno, porque lá, né, na região norte da Europa, o inverno, os dias não, né, não tem sol, são escuros. E eles acreditavam, os celtas, que nesse dia, dia de Samhain, as barreiras que existiriam entre o mundo dos vivos e dos mortos deixaria de existir, né? Seria nesse último dia do verão. E os mortos sairiam dos cemitérios para tomar posse do corpo dos vivos. Era, né, nisso que eles acreditavam. E aí os celtas faziam aquela decoração assustadora para espantar esses fantasmas. Então, eles enchiam a vila de caveiras, de ossos, acendiam fogueiras, lanternas, tochas, para afastar os maus espíritos, ou então para iluminar o caminho dos mortos que estavam lá vagando, perambulando sem destino, sem saber para onde irem. E os mortos-cegos, eles eram atraídos pelas fogueiras, né, que eram acesas. E lá na época dos celtas, por que, né, eles usavam também o laranja e o preto? Porque o laranja significava as folhas amarelas de outono, e o preto, né, os dias mais escuros do inverno. Então, eles entalhavam caretas nos nabos e colocavam vela dentro dos nabos para afastar os maus espíritos. E também faziam máscaras e fantasias para enganar os maus espíritos, não serem reconhecidos por eles. Então, essa tradição, né, se manteve, né, como uma brincadeira. Então, começou lá na cultura celta, mais ou menos 2.500 anos atrás. Na Idade Média, que foi do século V depois de Cristo ao século XV depois de Cristo, essa festa, Samhain, foi condenada pela Igreja Católica por ser uma festa de origem pagã. No ano 601 depois de Cristo, então estamos na Idade Média ainda, né? O Papa Gregório I orientava os missionários para não acabarem com as celebrações pagãs, mas torná-las cristãs, porque a igreja queria converter o norte da Europa ao cristianismo. E para cristianizar, então, o Samhain, a festa, né, dos celtas, a igreja criou o dia 1 de novembro, que é o dia de Todos os Santos, e o dia 2 de novembro, que é o dia dos mortos, o dia de finados. E nesse dia, 2 de novembro, é que, segundo a igreja, era permitido falar com os mortos. E se alguém visse um espírito, deveria encomendar uma missa para que esse espírito fosse encaminhado ao céu. Quer dizer, era uma forma de a igreja ganhar mais dinheiro, né? Porque a igreja cobrava pelas celebrações das missas. Então, foi uma forma, eles acharam, de lucrar. Então, ao longo desses séculos, houve esse sincretismo, né? Da cultura celta e do cristianismo. Os elementos da cultura celta foram ressignificados. As práticas da cultura pagã foram transformados em práticas cristãs.
Desde o início da Igreja Católica, que foi nos primeiros séculos da nossa era, eles já buscavam a cristianização da Europa, né? E então a estratégia que a igreja usou foi essa, né? Transformar as festas pagãs em festas católicas para que os pagãos aceitassem o catolicismo. No começo, a festa de Todos os Santos, né, o Dia de Todos os Santos, era comemorado em maio pela Igreja Católica Apostólica Romana. Mas, no século VIII, um outro Papa Gregório, porque teve um monte de Papa Gregório, acho que foram 13, o Papa Gregório III transferiu o Dia de Todos os Santos para o dia 1 de novembro, justamente para unificar as tradições cristãs e pagãs. Então, foi uma estratégia para combater a influência do Samhain dos celtas. Samhain é Samhain. E no século IX, um outro Gregório, o Papa Gregório IV, ele oficializou essa data, 1 de novembro, né? Então era o All Saints Day, né? Dia de Todos os Santos. E isso fortaleceu a comemoração ao Dia dos Mortos também, que né, foi instituído como dia 2 de novembro, All Souls Day, né? O Dia de Todas as Almas, que era para que os católicos orassem pelas almas dos mortos que estariam no purgatório. Então, por isso que 31 de outubro se chama All Hallows Eve, Halloween, véspera do Dia de Todos os Santos. Então, segundo, né, esse sincretismo que houve entre os celtas e os cristãos, na Igreja Católica, a fogueira seria assim acesa para afastar as práticas demoníacas, segundo a Igreja Católica. E foi no século IX, depois de Cristo, que surgiu a prática das crianças irem de porta em porta para rezarem pela alma dos mortos, né, pelo Dia dos Mortos, e aí eles ganhavam um bolo, chamava soul cake, que é o bolo das almas. Era um bolo simples, com cobertura de groselha. Então, eles oravam pela alma que estaria no purgatório, segundo a crença da Igreja Católica, e ganhariam esse bolinho. Só que em 1233, a Inquisição, né, que é o Santo Ofício, tribunal criado pelo Papa Gregório, assim, foi instituída a Inquisição para julgar os crimes de heresia. Então, hereges eram as pessoas que contrariavam os dogmas católicos. Então, tinha que se acreditar em tudo que a igreja dissesse, senão era considerado herege. E as pessoas que mais sofreram com a Inquisição, né, santa, entre aspas, Inquisição da Igreja Católica, que matou tanta gente, as pessoas que mais sofreram foram os judeus, as mulheres que eram consideradas praticantes de bruxaria, na verdade, elas tinham uma mediunidade mais ostensiva, elas conseguiam fazer adivinhações, premonições, previsões, curas, né, curas com ervas. E aí a igreja fez questão de deformar a imagem dessas médiuns, da bruxa, que de velha e feia não tinha nada, mas criou, né, essa ideia de que bruxa é uma mulher velha, muito feia, nariguda, desdentada, descabelada. Por quê? Para criar medo nas pessoas, para que as pessoas se afastassem do conhecimento. Eles queriam manter o povo na ignorância para poder subjugá-lo. Mas olha que coisa, né? Se a mediunidade ocorresse entre padres e freiras, dentro dos muros da igreja, era considerado um milagre, eles eram considerados santos, não iam para a fogueira, né? Mas se não fosse uma freira ou um padre,
aí era um herege, então seria queimado. Também, outros que foram perseguidos, cientistas, como Giordano Bruno. Giordano Bruno viveu na Itália, ele era padre, filósofo, ele era um místico, poeta, autor de peças de teatro, e ele foi queimado no dia 17 de fevereiro de 1600. Por quê? Porque ele discordava das ideias da igreja. A igreja dizia: a Terra é o centro do universo. Ele dizia que não, não, né? Que a Terra gira em torno do Sol. E aí ele discordou da igreja, foi queimado vivo. Todas as pessoas que não seguissem a fé católica eram torturadas e queimadas. E as pessoas que comemoravam Samhain, né, essa festa celta, também eram condenadas pela Inquisição da Igreja Católica Romana, também iam para a fogueira. Não se sabe quantas pessoas morreram, mas segundo a estimativa dos historiadores, de 100 mil a milhões de pessoas foram mortas pela Igreja Católica, e a Inquisição, ela só foi extinta em 1891. Ela se iniciou no século XIII e durou até o século XIX. E tinha mais outra história também, né? Na Idade Média, que é do século V ao século XV, depois de Cristo, a venda de indulgências para libertar as almas presas no purgatório. Então, essa indulgência era um documento que concedia, imagina, né? Um perdão de Deus, né? A gente fala em nome de Deus, Deus te perdoa. Ou diminuir as penitências, os castigos. Então, acreditar em fantasmas fez da venda de indulgência uma prática lucrativa para a igreja. E foi por conta por causa da venda de indulgências que surgiu o movimento da Reforma, que foi liderada pelo Martinho Lutero, que dividiu o mundo ocidental em católicos e protestantes. O Martinho Lutero escreveu 95 teses, pregou na porta da igreja de Todos os Santos, lá de Wittenberg, justamente no dia 31 de outubro de 1517, dia de Halloween. E a maioria das suas teses protestava contra a venda das indulgências. E aí, assim, surgiram os protestantes, mas eles acreditavam que o espírito é uma superstição católica, que eles não se apresentavam. E entre 1500, o ano de 1500 e o ano de 1800, o Dia de Todos os Santos e o Dia dos Mortos foi tomando corpo, né? Então, nesse dia, as pessoas rezavam pelas almas que estariam no purgatório, rezavam também para repelir a peste negra, as bruxarias. E então, ao longo desses séculos todos, né, surgiram muitos debates, mas fantasmas existem? E as pessoas buscavam cada vez mais a resposta na ciência, né, no século XVIII, XIX, XX, e a ciência tão materialista. Só que no século XIX, né, nós fomos presenteados pela espiritualidade superior com o espiritismo, e nos ensina que os mortos podem conversar com os vivos. E falando ainda em perseguição, né? Porque aí a gente viu como as médiuns, consideradas bruxas, feiticeiras, foram perseguidas e mortas na Idade Média. Mesmo no Brasil, no início do século XX, as pessoas que tinham mediunidade, as pessoas que se declaravam espíritas, eram duramente perseguidas. As pessoas que tinham uma mediunidade de cura eram acusadas de charlatanismo, de exercício ilegal da medicina. Tem muitos documentários, né, filmes mostrando esses relatos. E, infelizmente, até hoje, em algumas igrejas católicas e em alguns templos evangélicos, sermões que dizem que os espíritas têm pacto com o diabo.
E hoje, né, hoje cada vez vai se disseminando a transcomunicação instrumental, né, porque a comunicação com os mortos se dá através da mediunidade, mas a transcomunicação instrumental são instrumentos que captam as energias da próxima dimensão, que é a dimensão espiritual. Então, tem muitos caça-fantasmas, tem muitos programas, muitos documentários no YouTube, que são os Ghost Hunters, né? YouTubers que fazem pesquisas sobre a paranormalidade, usando o Spirit Box, que é um aparelhinho que capta a fala dos espíritos, ainda de uma forma bastante rudimentar. O K2, que é um outro aparelhinho que capta a presença de energias diferentes no ambiente, que não são as energias do plano da matéria, né? E, então, a transcomunicação instrumental usa esses instrumentos e esses métodos científicos para se comunicar com os espíritos. Isso a gente está falando do mundo ocidental, mas nos países não cristãos, lá na Ásia, as pessoas acreditam fortemente na existência dos espíritos. Em Taiwan, a maioria das pessoas vê espíritos. Se são amigáveis, eles dizem que são ancestrais, são familiares que já morreram e são bem-vindos em suas casas durante o festival. E se são hostis, é porque estão com raiva ou estão com fome, por isso que eles vêm assombrar os vivos. É nisso que eles acreditam. Tem um site chamado Espiritismo Net. Tem uma postagem lá do dia 7 de janeiro de 2019, que transcreve um artigo de Tock Thompson. Ele é um professor de mitologia da Universidade do Sul da Carolina, nos Estados Unidos. E esse Tock Thompson, né, ele escreve no site Notícias Acadêmicas The Conversation. Então, são estudos acadêmicos, científicos, né? E aí, esse site Espiritismo Net transcreve esse artigo desse professor de mitologia, Tock Thompson. E aí, o professor fala que, geralmente, os espíritos assombram por uma razão. São assassinatos não resolvidos, então eles buscam a justiça das pessoas ou da sociedade. Ele diz que nos Estados Unidos houve muitas aparições de escravos afro-americanos e nativos que foram assassinados, e ele escreve que essas aparições são muitas vezes um lembrete de que a ética e a moral transcende as nossas vidas, né? Então, não é que morreu, acabou, não, né? Tudo que a gente fizer fica registrado. E os deslizes, né, escreve o Tock Thompson, geram um pesado fardo espiritual. O Espiritismo também ensina, né? Exatamente isso, que tudo fica registrado na nossa consciência, como Jesus nos disse, a cada um segundo suas obras boas ou más, né? E esse pesado fardo espiritual é o karma, ou então até obsessões. E o professor Tock Thompson diz que a história dos fantasmas nos enche de esperança, porque sugerem a existência de uma vida após a morte. Olha que bonito, né? Oferecem uma chance de estar em contato com aqueles que já morreram e até de se reconciliar com eles, né? No Japão, na Coreia, na China, no Vietnã, lá em Taiwan, eles têm o costume de celebrar um mês inteiro, o mês dos fantasmas, que inclui o Dia dos Fantasmas. Eles acham que nesse dia os espíritos vagam livremente no meio dos vivos. Tem até uma escritura budista, Sutra, né, que é uma escritura sagrada, da vertente de Urabon, porque o budismo tem muitas vertentes, né?
em que, né, nessa sutra, o Buda ensina um jovem sacerdote a ajudar a mãe desencarnada que sofre, ela aparece como um espírito faminto. Então, né, essa crença em fantasmas, né? E tem um outro professor, ele também é escritor, jornalista, Jorge Hessen, nesse mesmo site, espiritismo.net, diz que, olha, ter medo de fantasmas é uma atitude ingênua. Por que a gente tem medo de fantasma? Porque falta conhecimento, esse conhecimento da vida após a morte, e que as aparições são mais frequentes do que a gente pensa. Então, o Halloween, né? Agora vamos falar do Halloween, que traz toda essa conotação, né? Toda essas crenças. Então, como nós dissemos, é feriado nos Estados Unidos, é uma cultura muito forte lá, surgiu em meados do século XIX, quando houve uma grande migração de irlandeses que foram para os Estados Unidos e difundiram o Halloween, né? Então, eles trouxeram lá das Ilhas Britânicas, tanto que depois do Natal, o Halloween é o feriado mais comemorado nos Estados Unidos. Eles gastam cerca de 7 bilhões por ano, 7 bilhões de dólares em doces, fantasias, festas. Eles fantasiam até os animais de estimação. E como nos Estados Unidos tem muita abóbora, eles substituíram o nabo, que vinha dos irlandeses, né, pela abóbora. E dos Estados Unidos, o Halloween foi exportado para outros países. No Brasil, chegou em meados do século XX, justamente pela influência da cultura americana. Veio, assim, muito fortalecido nos cursos de inglês, né, dos idiomas da língua inglesa, também na TV, na música, e o Halloween veio se popularizando nas últimas décadas, até pela facilidade da internet. Só que existem algumas pessoas que fazem uma crítica dizendo que Halloween é uma cultura norte-americana, britânica, e o Brasil é tão rico de folclores, muitas vezes esses mitos brasileiros não são valorizados. Por isso, em 2005, o governo criou o Dia do Saci, justamente no dia 31 de outubro, para valorizar o folclore brasileiro e diminuir a influência da americanização. Então, em muitas escolas, né, no Dia do Saci, se conta histórias, as tradições, músicas, cantigas de roda, brincadeiras, poesias. E o Dia das Bruxas, ou Halloween, também é criticado por várias religiões, principalmente as religiões cristãs, né, por ser uma festa de origem pagã. E segundo, né, alguns segmentos religiosos, o Halloween não estaria de acordo com os princípios e os valores cristãos, porque trazem imagens negativas e práticas contrárias ao bem. É isso que, né, alguns religiosos acreditam. Mas o Halloween é um hábito cultural, assim como no Brasil não tem o dia de São Cosme e Damião, né, que a gente entrega doce para as crianças. Então, até aqui a gente falou assim do Halloween como a cultura de um povo. Os mitos, né, da cultura celta, é um conjunto de crenças do povo celta, é a mitologia celta. E o que fala a psicologia sobre mitos e verdades do Halloween? Carl Gustav Jung, discípulo de Freud, pai da psicologia analítica, ele dedicou grande parte de sua obra a estudar os símbolos dos sonhos na arte, nos mitos, e a consequência, né, desses símbolos, a consequência psíquica na nossa vida cotidiana. E os símbolos do Halloween são ligados, né, têm significados ligados à cultura celta pagã, mas também, segundo Jung e outros estudiosos da psicologia, estão associados à estrutura da nossa personalidade. É o inconsciente coletivo da sociedade e é o nosso inconsciente coletivo
segundo a psicologia analítica. E todos, né, o próprio Jung estudou e divulgou que todos temos conteúdos que permanecem na escuridão da nossa mente. É a sombra, que está lá no inconsciente. E a sombra, a gente não quer saber dela, né? Ou a gente não valoriza, ou a gente não aceita. E o Halloween? É um misto de religião, do, do tema morte, do tema natureza, das fantasias. É uma festa que tem a finalidade de brincar com os nossos medos, com as fantasias que estão lá no inconsciente. Então, por meio de práticas sociais aceitas. Então, as crianças vão de casa em casa, né? Gostosura ou travessura para ganhar doce, colocam suas fantasias, elas estão trabalhando o seu medo. Então, os símbolos do Halloween podem ser associados aos nossos conteúdos que estão lá no nosso inconsciente. E essa sombra que a gente não aceita, ou que nos assusta, a gente projeta nos outros. Ou seja, eu ponho uma máscara assustadora, ponho uma fantasia de bruxa, e aí eu projeto no outro esse medo que eu tenho de olhar para dentro de mim, para a minha sombra, para as minhas imperfeições morais. Então, nessas brincadeiras, né, que envolvem esse medo, entre aspas, né, dentro de um certo limite, que envolvem fantasias de roupa, máscaras, né, a gente trabalha as nossas emoções, as nossas inseguranças. Com isso, essas emoções, essas inseguranças afloram. Por aflorarem, a gente consegue percebê-las e trabalhar com elas. Então, na psicologia, por exemplo, a vela. A gente, assim, inconscientemente, acenderia uma vela para afastar as sombras do nosso mundo íntimo, que nos amedrontam. Então, por exemplo, eu sou fracassada, eu sou feia, eu não sei fazer isso. São as sombras, as crenças limitantes. Então, inconscientemente, a gente quer se afastar dessas características da nossa personalidade que a gente não aceita. Então, a gente acende a vela para afastar as sombras. Então, o Halloween é uma brincadeira que envolve essa emoção do medo, medo de olhar para dentro de nós, para o nosso interior. Esse medo, né, que a gente projeta nas máscaras, nas fantasias, no cenário, né, até certo ponto, é aceitável, porque aí esse medo pode ser trabalhado. E inconscientemente a gente pensa assim, eu estou protegido pela minha máscara, eu estou protegido pela minha roupa fantasiada, eu estou protegido pela vela acesa. Sentindo-se protegido, a gente deixa que esse medo aflore. E o que diz o espiritismo da festa de Halloween, né? O espiritismo não é contra, porque não são as fantasias, os objetos exteriores que vão atrair os maus espíritos. O que vai atrair o mau espírito são os nossos pensamentos. Quando nós entramos em sintonia com eles, porque os semelhantes se atraem, é a lei de afinidade. Então, se a gente pensa positivo, coisas boas, a gente deseja o bem do próximo, a gente vai atrair bons espíritos. Mas se a gente pensa coisas ruins, pensamentos negativos, a gente vai atrair maus espíritos. O espiritismo, então, nos alerta a não alimentar maus pensamentos, a não praticar uma má conduta. Então, aí o espírita, ele pode comparecer numa festa de Halloween? Não sou eu que vou responder isso, não.
É um artigo que está lá na internet, postado no dia 31 de outubro, mas de 2017, né? Dia de Halloween, do Mundo Maior, TV Mundo Maior, está lá na internet. A TV Mundo Maior é da Fundação Espírita André Luiz, da FEAL, tem, né? As casas André Luiz. E o que nós lemos lá? Nesse artigo da TV Mundo Maior, da Fundação Espírita André Luiz. Eles escrevem, claro que o espírita pode comparecer a uma festa de Halloween. É só cuidar dos pensamentos, dos sentimentos que emite para não atrair os maus espíritos. Porque eles nos explicam, e a gente sabe pelos livros da codificação, os espíritos bons e os espíritos maus, eles estão presentes em qualquer lugar, em qualquer hora. E aí escreve lá esse artigo da FEAL. A festividade, onde as pessoas estão alegres, nem pensando em dar sustos em alguém, né, de mau gosto, fazer brincadeiras de mau gosto. É claro que a alegria os envolve, e tais entidades, os maus espíritos, nem chegam perto, pois não gostam de momentos de alegria. Aí a gente lê nesse artigo, o Espiritismo não é contra festividades. Então, comemore essa data em sintonia com energias positivas e divirta-se. E quais são os mitos e verdades do Halloween, segundo a doutrina espírita? Então, o que é verdade? O espírito sobrevive à morte do corpo físico, vai para o plano espiritual, continua evoluindo. A morte é só esse processo de transição do plano da matéria para o plano espiritual. E o espírito se liberta da prisão da carne, mas os laços afetivos, né, com os encarnados ou com outros desencarnados permanecem. Eles nos visitam, eles se comunicam conosco, ou pela mediunidade, ou durante o sonho. E algumas pessoas que têm o dom da vidência, conseguem ver os espíritos desencarnados, ou então, às vezes, elas se materializam, né? Tornam-se o perispírito, esse corpo energético que une corpo e espírito mais denso. Então, muitas pessoas falam, olha, é fantasma. São espíritos desencarnados que se tornaram visíveis. E agora, o que é mito? Os celtas, né, acreditavam que no dia de Halloween, 31 de outubro, o portal, né, que existiria do mundo material e o mundo espiritual se abriria. Mas esse portal está sempre aberto. Vamos ver lá, o Livro dos Espíritos, questão 459. Pergunta Kardec. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E eles respondem, mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. E no livro O que é o Espiritismo, capítulo 2, itens 18 e 19, Allan Kardec escreve, os espíritos estão em toda parte, ao nosso lado, acotovelando-nos e observando-nos sem cessar. Eles conservam as afeições sérias que tinham na Terra e ficam felizes em se juntarem àqueles a quem amaram. E outro mito, né? Então, não são as fantasias que são exteriores, a roupa, né? As máscaras, que vão atrair os bons ou maus espíritos, mas são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa vibração, né? A sintonia que construímos. E eles não são atraídos só no dia das bruxas, em qualquer lugar, em qualquer hora. Outro mito, os espíritos preferem os lugares escuros. Não, eles estão o tempo todo aqui, né, como Allan Kardec falou, estão nos acotovelando, né, estão trombando conosco. É que a substância perispiritual, né, é vaporosa, é muito tênue, é mais perceptível no escuro, que nem as estrelas da noite. As estrelas que aparecem à noite, elas estão lá na claridade do dia, mas a claridade do sol não deixa que a gente as veja, ofusca. Assim também
essa energia, essa luz fraquinha, né, do perispírito, é ofuscada pela claridade do dia, assim como as estrelas. Então, por isso que parece que eles preferem lugares escuros, meia-noite, madrugada. Mas não, é que nesse horário eles são mais visíveis, assim como as estrelas do céu, né? E por quê? Pela vontade desses espíritos, eles podem adensar o seu perispírito em diversos graus, desde assim, bem diáfano, transparente, até se tornar tangível, que se chama de agênere. Agênere significa não gerado, é uma palavra grega, não gerado. Então, é um espírito momentaneamente tão materializado, ele adquire a forma de um encarnado, que as pessoas até acham que é um encarnado que está por aí andando na rua, né? E às vezes é um agênere, um espírito muito densificado, o perispírito muito densificado. Fantasmas, né? São então os espíritos desencarnados, podem ser espíritos felizes, podem ser espíritos infelizes, podem ser espíritos zombeteiros, né? Assim como na Terra, né? Tem todos os graus de evolução moral, depois que desencarnam, continuam com essa seu grau de evolução moral. E outro mito, né, que eles vêm com essa aparência fúnebre, como nós dissemos, tem essa preferência pela noite, por lugares sinistros, ou então cobertos por lençóis, né? É um mito. Não, isso daí não, né? É uma lenda, uma fantasia. E falando em medo de fantasmas, na Revista Espírita, de julho de 1860, Allan Kardec escreve, né, para a gente não ter medo dos fantasmas. Supondo-se mesmo que seja um mau espírito, que mal poderia ele fazer? E não se teria 100 vezes mais a temer de um bandido vivo do que de um bandido morto e tornado espírito? Ou seja, Allan Kardec fala que a gente não precisa ter medo dos espíritos, a gente tem que ter medo do vivo, né, do encarnado. Ele é que pode nos fazer mal. Então, os espíritos, verdade, estão por toda parte. Na maioria das vezes não os vemos, a maioria de nós não vê. Mas se a gente vê um espírito, qual deve ser a nossa atitude? Conversar com ele, perguntar o que ele precisa. Se é um espírito sofredor, né, vai precisar de uma prece. Se é um mentor, vai nos dar orientação, vai nos trazer o consolo. Tudo isso transmitido pelo pensamento, né, de mente a mente, desse espírito para o encarnado, ou pela psicografia, né, o médium escreve, ou pela psicofonia, o médium transmite a fala do espírito. E finalizando, relembrando o que nos diz o artigo da Fundação Espírita André Luiz, em relação ao Halloween, falando para os espíritas e para todas as pessoas, comemore esta data em sintonia com energias positivas e divirta-se. Então, vamos elevar o pensamento ao mais alto, buscando vibrar muito amor por todo o nosso planeta, especialmente para o nosso país, para que haja paz, concórdia, compreensão, tolerância entre todas as pessoas. E também queremos vibrar por todos aqueles que estão na pátria espiritual, em condição mais feliz ou menos feliz, e também por todos aqueles que estão aqui na Terra, encarnados, passando por dificuldades ou não, aqueles que estão em hospitais, aqueles que estão desabrigados, aqueles que estão passando pela situação de provas acerbas. Nós pedimos, Senhor Jesus, que leve essa nossa vibração amorosa, mentalizando muita luz, uma luz azul como o manto de Maria Santíssima, para cobrir todo o nosso planeta e cobrir o nosso país, o nosso querido Brasil. Pai do céu, obrigada por tantos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, por desmistificar tantas coisas que acreditávamos verdadeiras, por diluir o medo que muitas vezes carregamos em nós por falta de conhecimento.
Agradecemos a espiritualidade amiga por todo esse rico conhecimento que nos traz, que nos dá coragem, segurança, confiança em Deus, serenidade, para avançar na nossa caminhada evolutiva. Sê conosco, Senhor, abençoa nossos lares, nossos familiares, todos que aqui estamos. Que assim seja. Muito obrigada, amigos.